Boa tarde, pessoal. Boa tarde. O Renan aprendeu direitinho como cliente, viu? Botou uma landing page já com call to action para gerar lead da Farmais. Vocês viram ali, né? Material rico. Pessoal, prazer enorme estar aqui falando com vocês hoje. Primeiro que para mim é uma honra fazer o keynote em nome da RD, representando esse nosso time lindo. E muito gratificante ver cada vez mais esse movimento que esse evento representa, crescendo, se reforçando, esse evento ficando cada vez maior, cada vez melhor, a gente tendo uma porrada de coisas acontecendo já em paralelo, que nem tem a ver com a organização do Summit, a gente tem esse impacto que está tendo na cidade. Então eu já escutei isso de várias pessoas aqui, coisas relacionadas a trânsito, hotel, pessoal pegando avião, parecia avião fretado. Então para mim é uma honra enorme e espero que vocês aproveitem muito o evento hoje. Bom, eu vou a muitos eventos no mundo inteiro, né? Eu faço isso há muito tempo, eu costumo dizer que é o meu MBA, é onde eu tiro o dinheiro do bolso para investir, é onde eu aprendo, é onde eu invisto tempo, invisto dinheiro. E eu acho que o papel dos eventos nos últimos, 20 anos mudou muito. Eu costumava ir quando eu era menor, né, quando era adolescente, quase na idade aí de para a faculdade, eu trabalhava com informática já, eu costumava ir na Fenasoft lá em São Paulo. Alguém aqui já foi na Fenasoft em São Paulo? Pô, tem uma galera velha aí também, vocês estão entregando idade. Bom, a Fenasoft, para quem não conhece, era uma feira gigante de informática que tinha no AMB em São Paulo. E para quem trabalhava com aquilo naquela época, era basicamente a única forma de você saber o que existia do ponto de vista de novidade tecnológica. Então, você ia lá para a feira, voltava com aquela bolsa cheia de flyer, e folder, caderno, anotação, e voltava para casa e tentava debulhar aquele material por quase um ano para poder extrair o valor que tinha aquela conferência. Naquela época não tinha internet, naquela época não tinha blog, não tinha social media, então era uma situação totalmente diferente. E eu entendo que o papel dos eventos hoje tem sido cada vez menos passar informação, cada vez mais passar conhecimento, experiência, fazer conexões e principalmente trazer inspiração para levar para ação. Então caras como o Renan, que veio aqui, deu um show, e várias outras histórias que a gente trouxe aqui dentro da agenda, elas têm essa missão de inspirar vocês, quando voltarem para casa, a botar isso em prática, porque não vai adiantar nada passar 3 dias de imersão aqui dentro e depois chegar em casa e não mudar nada. Então eu estou aqui hoje para tentar inspirar um pouquinho vocês, estou aqui para tentar ensinar um pouco, informar um pouco. Acho que eu vou deixar o entretenimento para o Márcio Balas mesmo, tá? Não é muito a minha praia, mas eu quero também e principalmente agradecer a todo mundo, agradecer pelo tempo de estar aqui, pela energia colocada, e eu queria fazer um agradecimento especial para os nossos clientes e parceiros. Posso pedir para vocês levantarem os clientes e parceiros da RD? Eu tenho um videozinho. Eu tenho um videozinho especial para mostrar para vocês. Vamos lá, pessoal. Opa! Palmas, pessoal. A gente atingiu essa milestone agora esse mês, 10 mil clientes em 5 anos. 5 anos atrás a gente lançou o RD Station, colocou a cara na rua
E tem sido uma jornada muito louca. Tem sido uma jornada cheia de desafios, cheia de aprendizados. Muita coisa bacana, muita história legal que a gente conseguiu contar para nós, para os nossos funcionários, para os nossos clientes, para os nossos parceiros. Então a gente está muito feliz por esses resultados que a gente teve, as premiações que a gente já teve, as captações de investimento. Foram 83 milhões de reais até agora em investimento que a gente conseguiu captar com fundos de primeira linha do Brasil e do mundo. E aqueles números ali de um time de quase 600 pessoas agora, mais de 1.500 parceiros, 10 mil clientes e 22.500 pessoas participando de eventos como esse. Então, nós somos muito orgulhosos por tudo isso que a gente está fazendo, mas ao mesmo tempo entendemos que a nossa história está só no começo. Só no começo. E esse número aqui, esse trabalho, foi um trabalho de muito longo prazo. Esse movimento aqui foi um trabalho de muito longo prazo, que começou pequenininho, começou há 5 eventos atrás também, 2013. Quem estava aqui na palestra do André viu um videozinho que ele colocou. Era uma salinha no cantinho ali para 250 pessoas. E hoje mais da metade das pessoas que estão aqui não vieram em nenhum RD Summit ainda. Então esse é um trabalho de longo prazo e é um pouco da história que eu quero contar para vocês aqui. Porque para mim, grandes transformações são criadas com uma visão de longo prazo, com um alto viés para execução, com muito aprendizado e muita resiliência. Então a gente vai explorar um pouquinho como que isso acontece e por que isso acontece. Esse é o tópico da palestra e esse é a mensagem que eu quero que vocês saiam daqui sabendo o que é importante para o negócio de vocês, quais são as sementes que vocês querem plantar, não desistindo no meio do caminho e tendo principalmente muito aprendizado, porque mesmo que se o resultado final não for exatamente o que vocês estavam pensando, que vocês saiam pessoas melhores, empresas melhores desse processo. Então, deixa eu voltar aqui. Alguém sabe o que é o experimento de marshmallow de Stanford? Alguém já ouviu falar disso aí? Quem falou? Basicamente, isso aqui é uma série de estudos que começaram lá na década de 60, que o pessoal estava tentando entender o impacto de o que eles chamam de delayed gratification, que é adiar a gratificação, uma gratificação imediata, em nome de um benefício maior de longo prazo. Então, esse estudo tomou várias formas. A conclusão que eles chegaram baseado nisso, em diferentes modelos, é que as pessoas que tinham uma propensão maior a conseguir adiar a gratificação, elas tinham um sucesso maior na carreira e na vida delas dali para frente. E a forma mais comum e mais conhecida que o pessoal fazia esse teste era botando criancinha de 4 a 6 anos e dando um cookie ou um marshmallow, né? Então por isso o marshmallow experiment, e falando para elas assim, ó, se você comer esse cookie ou esse marshmallow agora, você vai ficar só com ele. Se você esperar 15 minutos, eu volto e te dou mais um. Esse era o experimento de Stanford. Eu tenho um filho de 4 anos. Eu não sei como é que... Eu acho que ele ia comer. Mas a gente tem uma escola nos Estados Unidos que reviveu recentemente esse experimento. Eu trouxe um videozinho engraçado para a gente ver sobre ele. So here's the deal. There's a marshmallow. You can either wait, and I'll bring you back another one, so you can have 2, or you can eat it now, okay? Muito bonitinho esse último, né? Pessoal, trocar gratificação imediata por algo de longo prazo é muito difícil. A gente sabe disso quando a gente ataca a geladeira à noite, quando bota o snooze lá do celular e não consegue acordar num dia que decide acordar para fazer alguma coisa mais importante, quando adia um projeto, quando procrastina. A gente sabe, a gente vive isso no dia a dia.
Só que eu acho que é mais difícil ainda, e de novo a ciência traz esse entendimento para a gente, é entender o impacto que tendências exponenciais pode ter a longo prazo. Entender intuitivamente no nosso cérebro. Então é mais difícil ainda do que esse conceito de adiar a gratificação. Eu estava num evento no primeiro semestre, lá, um evento da Endeavor, um retreat na Califórnia, e a gente teve uma palestra com um cara que chama Pascal Finette, que ele é um dos chefões lá da Singularity University. E ele fez esse exercício com a gente, eu vou repetir com vocês aqui para a gente ver se a gente consegue ter essa noção. Então, acho que o ser humano consegue entender muito bem questão linear. Se eu pegar e falar para vocês aqui, ó, vou dar 30 passos naquela direção. Vocês conseguem ter mais ou menos uma noção de onde eu vou parar? Sim? Eu vou andar basicamente 30 metros. Um passo, 1 metro mais ou menos. Vou parar ali. E agora, se cada passo que eu desse, ao invés de andar 1 metro, eu andasse a cada passo, ele dobrasse. Ele fosse 2 metros, 4 metros, 8 metros e por aí vai. Quanto vocês acham que daria? Não chute isso aí? Tem ideia? Chuta, qualquer coisa. 10 mil? 1 milhão? Quanto? 1.500. Mais alguém? Pessoal, para os matemáticos, pode provar aí, 2 elevado a 29. São 1 bilhão de passos. O suficiente para a gente dar 25 voltas na Terra. Estão vendo como nossa mente não consegue entender muito bem esse conceito exponencial? Se eu fizer uma outra forma de calcular isso, é se eu dobrar um papel 1, 2, 4, 8 e fazer isso, por exemplo, 48 vezes, eu consigo levar esse papel até a Lua. Então é muito difícil para a gente entender isso. E o que é um pouco mais complicado ainda é que essas curvas exponenciais, e inclusive inbound é muito assim, a gente fala disso o tempo todo, elas começam com um crescimento muito devagar. Especialmente se eu considero isso numa comparação, por exemplo, com algo mais linear, mais incremental, essa curva ela é muito pior no começo antes de melhorar, antes de passar a outra. E esse é justamente aquele momento da frustração, para quem está tentando chegar nessa curva azul, tentando acompanhar essa curva azul. É o momento onde você investe, ou está acompanhando uma determinada tendência, e esse crescimento é muito devagar. O Pascal usou, até como exemplo, para dizer como é perigoso a gente ignorar um movimento desse, ou desprezar um movimento desse. Ele usou como exemplo o Google Glass. O Google Glass provavelmente está nesse momento agora. É um momento que é um negócio feio, não dura nada a bateria, uma experiência ruim, mas vai saber o que vai ser esse negócio daqui a 5 anos. Né? Vai saber se daqui a pouco a gente vai ter uma lente no olho que vai ter uma experiência totalmente diferente dessa aí. Então a gente muitas vezes se engana, e esse é o perigo de olhar e se frustrar com essa fase. É o perigo da gente não acompanhar as coisas importantes que estão acontecendo, ou deixar de investir em coisas que podem ter um impacto muito, muito grande a longo prazo. E para quem está na curva laranja, ou está tentando manter o status quo, vamos chamar assim, a fase quando passa daquilo lá é uma fase de caos e desespero. Vocês querem um exemplo concreto disso? Provavelmente muitos de vocês viram isso hoje. Os táxis, com a revolução de Uber e demais. Eles estão provavelmente um pouquinho ali além daquela fase que tem um cruzamento. Não é uma experiência tão diferente ainda. Do Uber já é melhor, do Uber e afins. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que essa curva vai se distanciar cada vez mais. E aí o pessoal começa a fazer ato de desespero. Bater em motorista do Uber, tentar levantar a lei que não faz sentido. Então isso é o que acontece geralmente para quem tenta manter o status quo e tenta acompanhar essa curva laranja. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui, eu vi que tinha bastante gente com um pouquinho mais de idade, quem aqui teve o celular da Nokia? Tem uma luz aqui, mas acho que metade. Você jogava o joguinho da cobrinha? Aquele lá? Era bom, né? Os caras deveriam fazer, inclusive, né, para o Android e para o iPhone.
A Nokia, 10 anos atrás, exatamente, ela era a rainha da cocada preta. A Nokia tinha 60% de market share do mercado celular, uma marca muito forte, uma forte relação dos usuários com a marca, relação com operadoras, com canais de distribuição, a ponto de ter capas como essa da Forbes que falava 1 billion customers, can anyone catch these guys? A Nokia, ela estava no momento onde qualquer um olhando de fora falava assim, esses caras estão voando e estão no mercado que está só começando a crescer, só começando a explodir, esses caras vão dominar tudo que está vindo pela frente. 2 meses depois dessa capa, esse cara sobe no palco e anuncia o iPhone. 2 meses depois. A Nokia estava na curva laranja e a Apple estava na azul. E eu coloquei de propósito o iPhone ali um pouquinho para trás daquele cruzamento, porque ele de fato, quando ele foi lançado, quando ele foi anunciado, eu acho que ele ainda era inferior. Eu tinha uma empresa na área de celular, então eu acompanhava isso, e eu fui um dos caras que ainda bem que eu não fui para a imprensa dar depoimento nisso, porque eu achava que a Nokia ia copiar o que a Apple fez e ia passar por cima, por toda a relação que ela tinha com as operadoras, principalmente. O iPhone, para quem não lembra, naquela época não podia instalar aplicativo ainda. O iPhone, o pessoal metia o pau porque a bateria não era removível, então dava pau na bateria, eu tinha que trocar o telefone, não podia trocar a bateria. E tinha várias outras questões, tinha contrato de exclusividade com a AT&T, então não era uma coisa assim que claramente era superior, mas claramente era revolucionário. Eles trouxeram um conceito de uma primeira tela touchscreen que realmente funcionava, que as pessoas usavam, trouxeram um conceito de uma user experience muito melhor, um celular muito mais bonito, vários outros conceitos que depois o mercado foi tentando correr atrás. Só que a Nokia não viu isso, os analistas não viram isso, eu não vi isso, e teve gente que foi um pouco menos perto que eu nessa época e foi para a imprensa para dizer. Então vou mostrar um videozinho para vocês do Steve Ballmer para ver o que ele falou logo depois do lançamento do iPhone. Steve, let me ask you about the iPhone and the Zune, if I may. The Zune was getting some traction, and Steve Jobs goes to Macworld and he pulls out this iPhone. What was your first reaction when you saw that? $500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. Se vocês quiserem, essa entrevista ele se afunda cada vez mais. Tá no YouTube. Quem tem Nokia agora? Vocês entenderam o que aconteceu? Uma empresa que tinha 60% de market share, olha ali a distribuição de mercado. Isso nos Estados Unidos, então a distribuição deles era menor no começo. Inclusive a Microsoft, que era o principal concorrente deles lá atrás, a curvinha laranja ali, a partezinha laranja, completamente desapareceram no mapa de uma indústria que estava crescendo, não era uma indústria que estava em estagnação. Né? Então, esses caras não perceberam o que estava acontecendo. Esses caras estavam na retinha ali, laranja, e não entenderam e não investiram adequadamente para se manter relevante dentro desse, ou manter ainda num processo de liderança dentro do mercado que eles tinham. Então, se para a gente é difícil adiar a gratificação e entender essas tendências de longo prazo, muitas vezes também é difícil agir e investir hoje em algo que não tenha um impacto imediato. Tá? E o que eu queria convidar vocês agora para pensar um pouquinho eu acho que é legal a gente pensar em tendências que podem acabar com o nosso negócio. Mas a provocação que eu faço é um pouco diferente. É falar assim, o que a gente poderia estar fazendo hoje no nosso negócio, começando hoje, com uma perspectiva de longo prazo, e que a gente fizesse esse investimento de forma gradual, apostando, fazendo um investimento adequadamente, para tentar ter um resultado totalmente desproporcional em 5 anos, em 10 anos. Quais são essas oportunidades no negócio de vocês? Tenho certeza que todos os negócios têm esse tipo de oportunidade.
Tenho certeza absoluta. No modelo de negócio, em processo, em produto, o que seja. A gente, como proponente disso, evangelizador e, obviamente, por ter um produto, a gente sabe de uma coisa que dá para fazer que tem essa característica, que é criar uma máquina de crescimento previsível, escalável, lucrativa. Esse é o meu mantra quase todas as palestras. E essa máquina previsível... desculpa, tinha um slide que eu não quero deixar de passar aqui, que ironicamente, eu peguei o chefe do Ballmer para falar uma frase que eu adoro dele, que é isso aí. Que é falar assim, a gente muitas vezes superestima o que dá para fazer em 1 ano e subestima o que dá para fazer em 10 anos. Eu acredito muito nessa frase do Gates. E voltando ao ponto que eu falei ali, uma máquina de crescimento moderna, e a gente vê isso, por estar imerso estudando isso há muito tempo, ela tem essas 3 características. Eu não vou entrar nessas 3 características hoje, tem gente muito mais qualificada do que eu para falar sobre isso, aqui no evento, mas, muito rapidamente, uma máquina de crescimento moderna é uma máquina onde o marketing trabalha para educar o mercado e ensinar os potenciais clientes e conversar com as pessoas que tenham interesse em torno do tema do seu negócio e, por tabela, gerar uma marca. É uma máquina que tem uma estrutura de vendas que é proativa, sim, não é passiva, mas, ao mesmo tempo, ela sabe operar, gerando valor no processo, para que, mesmo que se o cliente não compre no final, ele tenha uma experiência positiva e ele tenha aprendido durante o processo. E é uma estrutura de vendas que não faz nem undersell, nem oversell. Isso faz parte de uma máquina moderna. E, por fim, uma que tem crescido cada vez mais é essa estrutura de Customer Success, que é justamente pensar de uma forma genuína em cima do sucesso dos clientes. Pensar e investir de uma forma proativa em cima do sucesso dos clientes. Principalmente porque a maioria dos modelos de negócio hoje estão indo para essa economia de assinatura e recorrência, e o valor que um cliente traz para a gente é muito maior no longo prazo do que o primeiro contrato que o vendedor fecha com ele. Então, uma máquina moderna, ela tem esses 3 componentes, mas todos esses 3 componentes são coisas que, para ter resultado bem feito, são coisas de longo prazo. Demoram. Precisa de investimento, precisa de persistência, precisa de resiliência. Eu já mostrei esse gráfico antes, inclusive aqui no Summit, eu vou mostrar ele atualizado. Esse é o gráfico do Google Analytics do site da RD. Tá? Então, hoje a gente tem um pouco mais de 500 mil visitas por mês. E é interessante ver esse número? Claro que é, mas para mim sempre foi mais interessante o que acontece aqui. Por 3 razões principais. Primeiro, se eu for pegar na essência o que a gente fazia lá atrás é o que a gente faz hoje. Só que a gente faz com mais recurso, com mais volume, com mais especialização, tudo mais. Mas é produzir conteúdo, é ensinar, é distribuir esse conteúdo, é aplicar técnicas de marketing digital para chegar em mais gente esse conteúdo, e por aí vai. Segundo, a gente teve persistência aqui. A gente passou o famoso Vale da Morte. O Vale da Morte para nós, e a gente tem dados de mais de milhares de clientes para comprovar isso. O Vale da Morte é aquele período entre o 4º e 8º mês ali, onde você está investindo, ainda não está vendo resultado, pelo menos nada significativo, e desiste, para de investir. Coincidentemente, é meio que o 4º mês da academia também. Por isso que tem cada vez mais academia cobrando 1 ano antecipado, para tentar pelo menos fazer para você já pagou 1 ano, vem aqui pelo menos, e continua. Mas é uma coisa complicada. E por fim, eu acho que essa parte, ressaltar essa parte é importante, porque quando a gente vai com uma lupinha ali, dá um zoom naquela parte, não é que a gente não estava crescendo, não é que aquele pedaço inicial ali, que é ali principalmente aqui 2011, 2012, a gente não estava crescendo. A gente estava crescendo até em números percentuais relativos, de uma forma bem acelerada. Estava crescendo mais do que 10% ao mês naquela época. Só que, obviamente, na tendência de longo prazo, isso é pequeno. E por isso que a gente propõe o tempo todo que a abordagem para a criação dessa máquina de longo prazo seja uma abordagem de melhorias contínuas e incrementais. Eu, cada hora, fazer um pouquinho melhor, e ir tunando o meu funil e fazendo coisas melhores, que eu não preciso dar grandes saltos, mas eu preciso estar crescendo continuamente.
Em 2014, na minha palestra do Summit, eu falei sobre isso aqui, que é o conceito de que se eu crescer 10% mês a mês, qualquer métrica, eu cresço 30 vezes em 3 anos. Então pensem qual é o impacto de qualquer métrica do negócio de vocês, 30 vezes maior daqui a 3 anos. Não preciso de muita coisa. Eu preciso de 10% mês a mês. Se eu gero 100 leads hoje, 110 no mês que vem, 121 no outro e por aí vai. É 30 vezes em 3 anos. Então essa abordagem que a gente tenta trazer para essa máquina de crescimento. E aí, para ilustrar um pouquinho mais, eu adoraria ficar 2 horas falando aqui, uma para cada um deles, mas eu vou trazer 2 histórias de longo prazo, porque eu acho que vai deixar de uma forma bem concreta isso que eu estou dizendo e casar com muita coisa que o Renan falou. Vocês conhecem esses 2 caras, né? Elon Musk e Jeff Bezos. Então, eles vão passar um pouquinho pela história deles e vocês vão ver, inclusive, que no aspecto pessoal tem muito do que o Renan falou daqueles altos e baixos ali. A gente olha esses 2 caras, esses monstros, parece que não dá nem para tocar neles hoje, mas teve momentos muito complicados dentro da trajetória deles. Então eu vou passar muito rápido aqui, a gente não tem muito tempo nessa sessão, mas eu gostaria que vocês tivessem uma boa noção dessa trajetória dos 2. Começar pelo Musk. Esse cara fez a primeira empresa dele lá em 94, era uma espécie de lista amarela, vendeu essa empresa, começou uma outra empresa que chamava X.com, que ele juntou com o Peter Thiel e virou o PayPal. Muitos de vocês devem conhecer o PayPal. Eles venderam essa empresa para o eBay depois por, acho que 1,5 bilhão. A parte dele foi 160 milhões, 140 milhões. Guardem esse número, porque ele tinha 20 milhões da outra empresa, com mais 140, ele tinha 160 milhões na conta. Os 159, porque ele comprou um McLaren Fórmula 1 e arrebentou o carro, não tinha seguro. Aí na verdade, ele não criou o Tesla. Tá? Ele investiu no Tesla primeiro, eram 2 caras que ele conhecia. Só que ao longo do tempo ele foi investindo cada vez mais, porque a empresa precisava de dinheiro. Ele era um maluco, que era o único cara que estava tentando fazer um carro nos Estados Unidos, depois de muitas décadas. E em 2006, isso está no blog do Tesla, ele soltou o primeiro master plan dele, que era um negócio que parecia totalmente irreal. E ele fala nas entrevistas que, na verdade, era a única coisa que ele podia fazer, que era lançar um primeiro carro que fosse caro, de luxo, porque ele não tinha muito capital para colocar, então ele precisava de poucas unidades, que ele ganhasse bastante dinheiro em cada unidade, para provar o conceito de carro elétrico podia ser bonito e podia ser esportivo. Depois, com esse dinheiro, usar para lançar um segundo, que fosse mais no tier do meio, e depois usar para lançar um terceiro, que fosse mais popular. Isso, eu estou pegando o slide original de 2006. Tá? Em 2006, ele não tinha nem lançado o primeiro ainda, era o plano maluco dele. Bom, em 2005 ele fez uma parceria com a Lotus para fazer o Roadster, aquele primeiro carro deles, que também desmistifica um pouco a questão de que empreendedor é sempre autotomador de risco. Ele usou essa parceria para diminuir o risco, porque a Lotus tinha um carro pronto, ele foi lá, colocou a bateria e o motor. E eles lançaram em 2008 o Roadster, que é esse aqui. Em 2006, nesse meio do caminho, depois vai ficar claro para vocês porque que eu coloquei isso aqui, ele investe nessa empresa que chama SolarCity. São 2 primos dele que estão fazendo uma empresa de painel solar para colocar no telhado de casa, com um modelo de negócio revolucionário. Você não precisa pagar para ter o painel, você deixa os caras instalarem e vai pagando mês a mês, como se fosse um leasing do negócio. E numa espécie de conta que fecha, porque o que você economiza de energia elétrica é basicamente o valor da mensalidade que está pagando. Aí em 2008, então ele lança o carro em 2008, tudo lindo, um monte de gente comprando, Schwarzenegger comprando, Ashton Kutcher comprando, Tom Cruise comprando. O carro é uma sensação, só que tem um problema sério. Esse carro, para a conta fechar, ele precisava custar 80 mil. Ele custa 140 mil. Eles não conseguem fazer isso porque eles não sabem fazer carro. Ele começa a entrar numa espiral, a Tesla precisando de grana. E aí, em paralelo, eu não vou contar a história aqui, mas a outra empresa dele, o SpaceX, também precisando de grana, ele começa a botar grana no bolso dele,
Chega o último momento que ele faz o último investimento, ele coloca todo o dinheiro dele, os 160 milhões, o que ele tinha, o resto vai todo para o Tesla e vai para a SpaceX. E, no meio da história toda, ele ainda se divorcia. Então, foi o ano do inferno dele. Provavelmente, no gráfico do Renan, ele deve ter batido lá no chão, ali, nesse ano. Foi lá, persistiu, deu um pouco de sorte também, conseguiu fazer um contrato lá com a Daimler, ganhou uma grana, depois conseguiu um empréstimo no governo americano, e aí a coisa embicou de novo para cima. Em 2010, ele faz a IPO. 2003, aí a história começa a andar mesmo. Em 2013 ele lança esse conceito de supercharging stations, que são as estações de carregamento rápido do Tesla. São mais de 1.000 agora espalhadas pelos Estados Unidos, então ele tem uma rede enorme já disso, uma grana que ele está investindo e uma visão bem sistêmica, bem de longo prazo ali. Eles lançam aquele Powerwall, que é uma bateria. Alguém já viu isso aqui? Essa bateria que ele lançou? Uma bateria que você coloca na parede de casa, parece um quadro bonitão, e ela está ligada no painel solar. Então, quando está de dia, ela está carregando. Aí, à noite, que você precisa de energia, a bateria que sustenta isso e carrega o Tesla ainda. 2016, ele lança o piloto automático do Tesla, porque ele está coletando dado desde 2008 nos carros. Ele consegue ter inteligência sobre isso para lançar o piloto automático. E em 2017 ele compra a SolarCity, a Tesla compra a SolarCity por 2 bilhões de dólares. Por que tem essa história meio maluca aqui? Vamos ver rapidinho. De novo, eu não falei, não entrei nem no SpaceX, nem no Hyperloop, essas coisas malucas que tem feito aí. Isso aqui é um gráfico de uma aula de Harvard, que é bem feio de ver, mas isso aqui ilustra um pouquinho esse ecossistema dele. Quando a gente olha esse ecossistema dele, essas coisas lá de trás, que pareciam não fazer sentido nenhum, elas começam a se encaixar. Por que esse cara investiu tanto em bateria, em tecnologia de bateria? Por que esse cara investiu naquela empresa de energia solar em 2006, antes de ele lançar o carro dele? Por que esse cara fez uma rede enorme de recarregamento de carro, Supercharging Station? Por que esse cara está fazendo esse Powerwall com a Tesla? Por que a Tesla, uma empresa de carro, está fazendo esse tipo de coisa? Então isso começa a fazer sentido. E de curiosidade para vocês, se quiserem um pouquinho de visão de futuro, no ano passado ele soltou a versão 2 do Master Plan dele, que está bem aqui, ó. Ele tweetou, está lá no blog do Tesla, mas o que ele está querendo fazer? Ele está querendo criar painéis solares lindos, com baterias facilmente integradas, expandir a linha de carros elétricos para cobrir todos os segmentos principais, desenvolver capacidade de self-driving, né, de direção automática, que é mais segura do que a manual, e possibilitar que seu carro ganhe dinheiro enquanto você não estiver usando. Ganhe dinheiro para você enquanto você não estiver usando. Meio louco isso aí, né? Você acha que dá para fazer? Bom, a única coisa que eu sei é que esse cara pensa lá na frente e está investindo para isso. Se vai dar para fazer ou não, não sei. A história do Bezos é parecida. Deixa eu pegar aqui também, eu acho que não é só a empresa dele que melhorou, né? Acho que dá para ter um upgrade aí bem interessante. A história do Bezos é muito parecida. Rapidinho de novo, lança a Amazon em 94. Desde 96 ele fala dessa questão de seleção, conveniência e preço. É core do business model da Amazon e eles investem muito para isso. Eles conseguem avançar muito rápido de 96 a 97, aumentam muito drasticamente o número de livros que eles estão vendendo, conseguem fazer um IPO em 97. Em 98, todos os analistas começam a falar, esse business está furado, vai falir, Amazon.toast. Eles conseguem recuperar daquilo lá, crescem, aumentam, saem de livro, começam a fazer mais produto. Em 99 ele vira pessoa do ano na Time Magazine. Aí em 2001 tem o crash da bolsa, a ação da Amazon cai para o pior nível da história. Mesmo assim, em 2002 eles vão lá e lançam o embrião da AWS, que na época todo mundo criticava porque falava que não tinha nada a ver com o business da Amazon, não era core da Amazon, mas ele entendia que isso fazia parte de uma estratégia de longo prazo para ele, e eles lançam aquilo lá. Sorte dele que ele lançou aquilo lá, porque hoje é um business que fatura 15 bilhões de receita, super lucrativo, inclusive está sustentando a parte de e-commerce hoje.
Em 2007 ele lança o Kindle, que muita gente falava que podia canibalizar o próprio negócio dele. Então ele estava olhando até naquele cruzamento de curvas, ele estava tentando se antecipar. Depois ele coloquei aqui que em 2009 a Apple lança o iPad, ele tem que reinventar o modelo de negócio do Kindle. Aí ele começa a comprar empresas, compra a Zappos, compra a Kiva System, que é uma empresa de robô para gerenciar o warehouse, né, depósito dos produtos da Amazon, paga quase $1 bilhão nessa empresa, e depois agora, mais recentemente, comprou o Whole Foods. Faz sentido isso aí? Tipo, Whole Foods, Kiva, Zappos, faz sentido? Só faz sentido na cabeça dele, porque ele entende, eu nem vou falar da Blue Orange também, porque eu não sei o que esse cara tem, que eles gostam de foguete, e ele também tem uma empresa de foguete. Esse, de novo, é o modelo Harvard do Business Model da Amazon. Mas o modelo mais fácil de entender é o modelo que o próprio Bezos desenhou num guardanapo, que ficou famoso, que é esse aqui. Que basicamente isso define o Business Model da Amazon, né? Eu tenho seleção leva a variedade de produtos, leva a uma experiência melhor para o cliente. Essa experiência melhor para o cliente gera tráfego na loja, no site. Esse tráfego no site atrai outros vendedores, que Marketplace, inclusive, hoje é a parte líder das vendas dele dentro da Amazon, que gera mais seleção e reforça esse ciclo, cada vez gerando mais rápido. E aí depois eu tenho investimentos de infraestrutura para diminuir custos, diminuir preço, melhor experiência para o cliente. E aí tem gente que já está desenhando uma outra que é de infraestrutura também, mas com relação à velocidade de entrega, à qualidade, etc. Aí que entram os drones lá deles, que eles estão trabalhando. Então, quando você olha um negócio desse, e foi muito inspirado num livro do Jim Collins, Good to Great, que ele fala desse conceito da flywheel. Flywheel é uma roda, pensa numa roda de ferro gigante, assim, uma barra, uma haste de ferro no meio, e eu começo a tentar girar essa roda. No começo, faço uma força enorme, dou uma mexidinha no negócio, e aí vou mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Daqui a pouco o negócio começa a girar, e cada vez que eu boto um pouquinho mais de força, ela começa a girar mais rápido, até o ponto que ela cria momentum, cria uma inércia e é muito difícil parar. Esse é o conceito de flywheel, e essa é a flywheel da Amazon. Quando a gente olha sobre esse ângulo, todas essas coisas aqui do lado começam a fazer sentido. Elas não fazem sentido antes. Principalmente as coisas que não são core. A AWS não faz sentido antes, mas a AWS é parte fundamental de infraestrutura de serviço da Amazon, que depois eles spin-offaram como serviço e estão ganhando muito dinheiro com isso. Então, a forma como esses caras olham longo prazo é algo que eu entendo que a gente deveria olhar e aprender. E eu separei um videozinho curto do Bezos que ele dá uma aulinha sobre isso. Vamos assistir. What we're really focused on is thinking long term, putting the customer at the center of our universe, and inventing. Those are the three big ideas. You have been known to be somebody who is going to plant seeds and just wait. How do you deal with the pressure of, say, Wall Street, or you have a dot-com crash? I've never seen you panic. You stay the course and you sort of stick to your script. How do you do that, and how do you advise us to sort of internalize that as well as a strategy? Well, I think that if you're straightforward and clear about the way that you're going to operate, then you can operate in whatever way you choose. And we don't even take a position on whether our way is the right way. We just claim it's our way. But Warren Buffett has a great saying along these lines. He says, you can hold a ballet, and that can be successful. And you can hold a rock concert, and that can be successful. Just don't hold a ballet and advertise it as a rock concert. I don't think there's a particular recipe, but there are elements of what we do that I think help. So one of them is that inside our culture, we understand that even though we have some big businesses, new businesses start out small. And so, it would be very easy for, say, the person who runs our U.S. books category to say, why are we doing these experiments with things? I mean, that generated, a tiny bit of revenue last year. Why don't we instead focus those resources and that
that all that brain power on the books category, which is a big business for us. And instead, that would be a natural thing to have happen. But instead, inside Amazon, when a new business reaches some small milestone of sales, email messages go around and everybody's giving virtual high fives for reaching that milestone. And I think it's because we know from our past experiences that big things start small. And in fact, that's one of the mottos for one of your initiatives, and forgive my pronunciation of the Latin, but Gradatim ferociter. What does that mean to you? Well, it means step by step ferociously, and it's the motto for Blue Origin. Basically, you can't skip steps. You have to put one foot in front of the other. Things take time. There are no shortcuts, but you want to do those steps with passion and ferocity. Impressionante como tem paralelo com a palestra do Renan. Eu acho que esses caras têm em comum, eles têm esse pensamento de longo prazo, têm aprendizado, têm viés para execução, têm resiliência e também pensam no business deles como uma plataforma. Como é que essas diferentes coisas retroalimentam uma outra, fazem a outra ficar melhor e como é que a gente cria essa flywheel e ao longo do tempo o nosso business vai ficando melhor e mais defensável. Então eu queria trazer essa provocação para vocês, para levar para casa depois disso aqui, que é quais são os elementos que fazem o business de vocês diferenciados, quais são os elementos que vocês deveriam estar investindo hoje para colher resultado daqui a 5 anos. Quais são os elementos que vocês deveriam estar prestando atenção que estão acontecendo na sua indústria agora que podem te tirar do seu negócio? Então, esse é um exercício que é um exercício de planejamento, de novo, fazendo um paralelo com a palestra do Renan, que é um exercício que a gente começou no final do ano passado, que agora, como eu falei para vocês, a gente completou 5 anos com o produto na rua. A gente está pensando e planejando os próximos 5 anos da RD. Essa visão que estava super nebulosa no ano passado, agora ela está um pouquinho mais clara, ainda está faltando uns detalhes, a gente vai fazer esse processo mais até o final do ano. Mas a gente trouxe essa discussão para casa e a gente começou a discutir o que era o nosso flywheel. Entendendo que a gente já criou um business muito legal, que já lançou o foguete, a gente lançou o foguete aqui no ano passado, né? Quem estava aqui no ano passado? Bom, quem não estava não viu essa cena aqui, que a gente não pôde repetir esse ano, porque tomamos uma multa do bombeiro no ano passado. O Denis queria que eu entrasse de foguete aqui no evento hoje. Mas brincadeiras à parte, a gente brinca, que o time da RD brinca que está no foguete, mas a gente entende que tem vários elementos que a gente fez bem, que são diferenciados e que a gente lá atrás investiu no longo prazo, persistiu, trabalhou e está começando a colher e que acaba compondo essa flywheel que nós temos aqui. Então, vou compartilhar com vocês o que nós entendemos que é a nossa flywheel hoje. De uma forma bem resumida. Primeiro, ela começa com a educação. Desde o dia 0, a RD fez o trabalho, o primeiro dia da empresa, a gente foi lá, botou um post no blog e falou, está aqui o que nós achamos que são os benefícios de marketing digital para a média e pequena empresa no Brasil. De lá para cá, a gente investe muito agressivamente nisso. Isso aqui é uma prova, né? Os eventos são isso. Essa educação gera demanda. A gente consegue capturar essa demanda e entregar valor para uma plataforma integrada, uma plataforma de marketing digital que é acessível, que é simples e que é orientada a resultado. Essa demanda ela é complementada por um ecossistema de parceiros de serviços que nasceu meio ao acaso, para ser bem sincero, mas depois a gente abraçou e começou a entender que tinha um ecossistema já de empresas, que são, na maioria delas, agências digitais, que já serviam o nosso cliente, estavam precisando de uma ferramenta e estavam precisando muito mais um parceiro de negócio para ajudá-las a vender cada vez mais serviços de valor agregado, serviços de receita recorrente e tudo mais. Esse ecossistema de parceiro nos ajuda a entregar sucesso para o cliente e uma experiência diferenciada para o cliente. Tem muito cliente da RD que precisa dos parceiros também para entregar sucesso, apesar de todo o investimento que a gente faz diretamente nessa área.
E por fim, esse sucesso do cliente, esse crescimento gera receita, nos permite investir em talento. A gente investe muito forte em talento, tem uma pegada bastante diferenciada com relação a desenvolvimento de talentos, que permite fechar essa roda e gerar crescimento. E esse aqui é um ponto importante. Não é um crescimento só para a RD, crescimento para todo mundo que está aqui. Porque a RD não cresce se os nossos clientes e parceiros não crescerem. Já falei isso no ano passado aqui, se os nossos clientes e parceiros não virarem scale-ups, não crescerem mais do que 20% ano após ano, a RD vai sair do business. O nosso negócio e a nossa missão, mais do que isso, é ajudar os clientes e os parceiros a crescer. Então essa flywheel hoje da RD, ela está girando rápido, tem bastante coisa, eu vou passar super rápido aqui, se eu for lá, são 1000 posts e já estão no ar, quase 4 milhões de downloads dos materiais que a gente já teve, 500 mil visitas por mês no site da RD, a parte de produto, a gente tem um feature set completo de automação de marketing, 130 milhões de leads já passaram pela plataforma, leads únicos aqui, praticamente a internet inteira no Brasil já passou, se eu somar todas as contas de clientes que a gente tem, 6 bilhões de eventos já gerados, 2,4 bilhões de e-mails por ano são disparados. Passando para o ecossistema de parceiros, são quase 1.700 parceiros em quase 300 cidades diferentes no Brasil, o que é bem interessante, porque o mercado de agências geralmente é mais concentrado nas agências maiores, mas a gente está trabalhando de uma forma super pulverizada ao longo do Brasil. 40% da nossa receita já vem no canal, já é um valor bem relevante. E, por estimativa nossa aqui, fazendo extrapolações de dado, a gente tem mais ou menos 5 mil colaboradores diretos que trabalham, são funcionários dos nossos parceiros, gerando mais ou menos 252 milhões por ano em receita de serviço. Então isso já tem um impacto super importante no ecossistema. Indo para o lado de Customer Success, nós temos um time de 140 pessoas em Customer Success hoje. Esse time só em 2017 fez 61 mil calls com clientes e dezenas de casos de sucesso que estão registrados lá no História de Sucesso do RD Station. São casos que a gente documentou, já foi lá, conversou com o cliente, fez vídeo e tudo mais. E do ponto de vista de talento, a gente conseguiu criar uma máquina de contratação que ela suporta nosso crescimento da mesma forma, são 40 contratações por mês hoje, 17 mil currículos já chegaram lá para a RD, 254 mil visualizações no Culture Code, nosso documento de cultura, o nosso manifesto de cultura. Então isso fecha o que é a nossa flywheel hoje, só que, de novo, o que é importante não foi o que a gente tem hoje, é o que a gente fez lá atrás. Então lá atrás, educação, olha o primeiro post lá, olha o primeiro material, que design lindo. Os designers nossos adoram aquilo lá, olha lá o e-book no canto. Olha o primeiro RD Summit aqui embaixo, ó. 250 pessoas. Infraestrutura nem se compara com essa aqui. Palestra para tudo quanto é lado. Eu brinco que naquela época o cachorro abanava o rabo, eu parava e dava uma palestra de inbound para tentar educar e evangelizar. Mesma coisa com todos os outros componentes da Flywheel. Essa aqui é a fase do Mechanical Turk, onde a gente não tinha produto e entregava as coisas na mão. Olha as primeiras versões do software. Quase nada de feature ainda, interface horrorosa, processo de desenvolvimento super embrionário ainda. O nosso programa de parceiros, contra até o conhecimento meio convencional da coisa, o pessoal diz em SaaS, o nosso negócio, que você deveria investir em canal a partir de 20 milhões de receita. A gente começou a investir em canal em 2013, aqui, ó. A maior prova disso aqui, ó, a agenda do RD Summit 2013 já tinha palestra de agências. E esse é o time de parceiros que muitas vezes dobra o que o papel de um canal deveria fazer, que é vender e atender o cliente. A gente investe muito nisso desde o início. E no lado de Customer Success, processo de venda consultivo desde sempre. Nós, fundadores, fizemos consultorias bastante tempo para entender a dor real do cliente, entender inclusive que ele precisava de ajuda muitas vezes. A gente foi um dos primeiros a falar sobre esse tema aqui de Customer Success no Brasil. Isso é um workshop em 2013. Em 2015 a gente inaugurou uma track de Customer Success aqui no evento. Então esse é um investimento de lá de trás. E por fim, talento. Ela começou, na verdade, antes da RD, né? Desde organizações estudantis que
que a gente trabalhava. Eu trabalhei, liderei algumas organizações estudantis. Na minha empresa anterior, todo mundo que está nessa foto aqui, que faz parte do time inicial da RD, tinha trabalhado comigo e tinha sido desenvolvido juntos. Em 2014, a gente lançou o Culture Code, foi um manifesto quando a gente tinha ainda 20 funcionários para tentar colocar o que a gente acreditava de cultura. Essa foto é bem engraçada. Essa aqui a gente tem uma prática lá na RD que chama RD Talk. Toda semana alguém dá um seminário sobre algum tema. Hoje é bonito, é no auditório, é gravado, o pessoal vem em tempo real. Esse aqui era o RD Talk quando ele conseguia lá atrás. E o Ricardo, um dos nossos primeiros funcionários, estava dando um RD Talk de Thank You Pages. Estava ensinando para a gente ali. E aqui uma galera no time inicial também, para mostrar que várias dessas pessoas, inclusive, estão em posições de super importância na RD, posições de liderança, e cresceram junto com a gente. Então, o ponto aqui é mostrar que tudo isso que a gente criou da Flywheel, talvez sem saber muito bem isso, foi um investimento pensado lá de trás, um investimento que a gente foi fazendo com persistência, com foco e pensando muito no longo prazo. O que isso ia nos trazer no longo prazo. E aí traz essa questão de que sementes que a gente está querendo plantar hoje para colher daqui a 5 anos, para poder contar uma história bacana para vocês daqui a 5 anos. Então, o que eu vou fazer agora nessa parte final da minha palestra é passar um pouquinho, compartilhar com vocês um pouco dessa visão de futuro da RD. Diferente de outros anos, eu não vou fazer um mega lançamento aqui, não tem nada específico. Eu vou realmente compartilhar, abrir o coração aqui, mostrar coisas que são coisas que a gente está discutindo dentro de casa, que o time está sabendo, os nossos investidores estão sabendo, e são coisas que nós entendemos que são importantes para nós, para continuar nessa posição que a gente está, mas principalmente para compartilhar com vocês, porque vocês vão construir essa história com a gente. Isso vai ser como já foi até agora, né? Até agora foi uma construção conjunta, e vocês vão construir essa história conosco. Então vamos passar por isso. Vou começar para o software. A gente, desde o início, usa esse conceito de software de marketing digital integrado e usa até essa analogia do quebra-cabeça, que é basicamente a ideia de que uma plataforma integrada ela tem muito mais poder e muito mais simplicidade do que usar diferentes ferramentas separadas. Por N razões, mas, por exemplo, eu sei fazer uma campanha de e-mail sabendo se o cara é cliente ou não, eu sei responder uma coisa em social media sabendo o histórico daquele cliente e por aí vai. Essa analogia do quebra-cabeça, aí falei do meu filho um pouco mais cedo, brincando aqui com ele, ele gosta muito de Lego, né? Ele gosta de lutinha e gosta de Lego. E é engraçado que quando ele brinca de Lego, ele quer fazer brincadeira de lutinha com os bichinhos do Lego. Mas ele me deu um insight de que, o Lego é uma analogia muito melhor para isso, porque, na verdade, eu posso juntar peças e fazer outras coisas que não são necessariamente quebra-cabeça, que se tiver uma pecinha faltando, não funciona. Isso a gente vê, inclusive, com os clientes, né? A gente vê clientes que usam muito mais landing page, e-mail, outros que usam mais as funções de SEO, social media e por aí vai. Então, a gente transformou isso aqui numa analogia de Lego agora. A ideia é a mesma coisa, só que essas peças, de uma forma integrada, elas viram o que vocês conhecem como software de marketing, e ele é o RD Station Marketing, que a gente vai continuar investindo muito forte dentro desse conceito de integrações, aplicações integradas, conversando entre elas, simplicidade, entregar uma ferramenta fácil de usar, cada vez mais fácil de usar, e entregar a ferramenta certa para a pessoa certa, na maturidade certa, entregar inteligência, justamente por a gente ter cada vez mais dados, cada vez mais dados do próprio cliente, dados de uma forma coletiva, conseguir entregar mais inteligência e insights para todo mundo, e entregar funcionalidades world class em cada uma dessas verticais. Então não é o fato da gente querer fazer tudo que a gente está se conformando com fazer as features de uma forma meio rasa ou meia boca. A gente quer fazer software muito bom em cada uma das verticais, e-mail, landing page, SEO, etc. E para isso estamos investindo bastante. Esse é o time de produto da RD hoje. Uma salva de palmas para o time de produto aí, por favor. E a gente vai investir só no ano que vem 32 milhões de reais só no software de marketing digital. A gente vai continuar investindo forte nisso aí. É muita gente que tem que contratar, é muito trabalho para fazer.
Um outro layer que vem por cima, o outro bloquinho do Lego, é esse bloquinho de educação. Já falei o quanto isso foi importante para nós e é cada vez mais importante. Ele já teve um efeito importante, né? Eu trouxe esse dado na última palestra. Isso aqui é um dado do Google Trends mostrando o número de pesquisas por inbound marketing no Brasil ao longo dos últimos anos. Dá para ver que praticamente ninguém falava sobre o tema aqui embaixo e esse interesse começou a aumentar muito forte. E esse é um trabalho muito compartilhado com vocês. Vocês também estão na rua evangelizando, educando seus clientes, seus prospects. Então, isso funcionou, mas ao mesmo tempo a gente escuta uma série de novas demandas de clientes, de parceiros, que nos levam a crer que tem um certo, tem um senso de overwhelmness, um senso de tem muita informação, muito conteúdo, mas eu não tenho uma formação estruturada sobre esse tema. Mais do que isso, a gente escuta muito dentro de casa, e eu vou mostrar para vocês aqui exemplos. Ó, isso aqui são frasezinhas do Slack do time. Dia sim, dia não, alguém manda uma mensagem lá no Slack do time. Pô, estou com um cliente não sei da onde, está precisando de alguém para tocar marketing digital. Ou o parceiro não sei da onde precisa de alguém porque ele está crescendo e ele precisa contratar a gente. A gente escuta isso o tempo todo. E hoje a gente entende que no Brasil não tem uma forma muito sistematizada de formar essas pessoas e ter uma chancela, especialmente para aquelas pessoas que estão contratando e muitas vezes não entendem muito do assunto, que a RD vai lá e fala assim, ó, pô, essa pessoa, ela passou por uma determinada formação, ela sabe pelo menos de marketing digital. Tecnicamente ela sabe isso. Então a gente se debateu com esse tema há bastante tempo, viu que as coisas que nós estávamos fazendo não estavam suficientes ainda, e hoje a gente está anunciando um primeiro passo de uma iniciativa que é monstruosa, muito investimento que a gente vai fazer aqui dentro, mas é um primeiro passo dela, que é o lançamento da RD University. A RD University é um lugar onde a gente quer formar os profissionais que vão trabalhar com a economia digital. Quer formar e certificar esses profissionais que vão trabalhar com marketing, com vendas, com customer success, com gestão, com agências e várias outras disciplinas que ao longo do tempo forem sendo demandas aí dos nossos clientes e dos nossos parceiros. A RD University é um projeto tão ambicioso que a gente decidiu até fazer ele a parte da escola. Muitos de vocês devem conhecer a escola RD, que tem uns cursos lá. A escola vai existir por um bom tempo ainda, mas esse é um projeto novo, com uma metodologia nova e com um conceito novo. Um conceito onde a gente vai trabalhando essa formação em níveis diferentes, em cada trilha de conhecimento, e essa formação nesse nível inicial, que é o nível de aprendizagem online, principalmente, que são cursos aí de 7, 8 horas, com metodologia moderna, com um sistema de ensino moderno também, coisa que a gente está com um time muito legal que a gente investiu desde o começo do ano lá, que está transformando esse conteúdo da RD em algo super fácil de mastigar, de entender e colocar em prática depois. Esse processo e esse primeiro nível e essa primeira certificação a gente vai dar de graça para o mercado. Então, todo mundo vai poder entrar lá no RD University, pegar esse primeiro nível aqui, essa primeira certificação e fazer isso de graça. Hoje a gente já tem disponível o curso de agências, várias agências, especialmente mais recentes, fizeram esse curso, e a gente está com um curso novo de marketing digital que vai sair já em novembro. Então, quem acessar a RD University lá, tem uma landing page, coloca lá o nome que vocês vão receber em primeira mão assim que a gente fizer esse anúncio. E mais para o final do ano vão sair os novos cursos, a gente está trabalhando todas essas trilhas de conhecimento que eu falei. A ideia é ir um pouco além ainda, é trabalhar em outros níveis, com projetos, com tutoria online, com bootcamps. Então a gente está tentando trazer o que há de mais moderno em metodologia de educação, nanodegrees, formação presencial também, para garantir que a gente consiga formar em escala esses profissionais que vão trabalhar nas empresas de vocês. Ou para quem está aqui e está pleiteando uma vaga, para garantir que vocês vão ter uma oportunidade muito bacana de continuar se desenvolvendo e trabalhar numa empresa legal, uma empresa nova economia. Gostaram? Então falei da questão do trabalho, a gente quer ajudar vocês ainda também com relação a isso. A gente tem um monte de parceiro e cliente que está querendo contratar,
E a gente tem um monte de pessoas que consomem nosso conteúdo, que estão lá aprendendo, estão se formando, vão se formar com a RD University e não sabem, não conhecem um lugar para aplicar esses skills e essa vontade que tem de colocar em prática. A gente não sabe ainda como vai fazer isso, de uma forma bem honesta. Mas liderados aí pelo Anderson, nosso time de Talent Management, a gente está lançando aqui uma survey que eu vou pedir para vocês, vou sugerir para vocês preencherem lá. É uma survey curta, ela é dividida em ou você está querendo contratar alguém ou você quer trabalhar para alguém. São algumas perguntinhas que vão nos ajudar a calibrar a forma que a gente vai poder ajudar a fazer esse matchmaking aí depois, com essa formação. Tá ok? Bom, próximo item aqui, Customer Success. A gente investe muito em Customer Success há muito tempo, mas começou a sentir um problema um pouco maior de escala, questões operacionais que apareceram especialmente esse ano, essa escala muito grande de clientes e parceiros, e começou a sentir também algumas outras questões relacionadas a isso que não apareciam nos anos anteriores. Está tendo muito debate interno sobre isso, muita coisa que a gente está discutindo, mas esse cara aqui tem nos ajudado muito. A gente contratou esse cara como advisor, Bill McCates. O Bill, ele é ex-Senior VP da Salesforce, depois foi CMO da Zendesk, o Mikkel, o CEO da Zendesk, foi chefe dele, palestrou aqui hoje, mais cedo, e depois foi CMO do Slack. Então, o que eu acho legal do Bill, que ele tem trazido muito dessa provocação para a gente, apesar dele ser um cara de vendas no início da carreira e depois de marketing, então ele montou a carreira dele do lado de marketing, ele fala muito sobre isso e a gente tem batido muito nas nossas conversas de advising, que é o indicador mais importante de crescimento a longo prazo, não é lead, não é taxa de conversão, não é nada disso, é NPS. NPS, índice de satisfação dos clientes, com a experiência que eles têm com a sua empresa, com o seu produto, é o que vai dizer se a empresa vai continuar crescendo a longo prazo ou não. Então a gente está trabalhando de uma forma bem agressiva com relação a isso e com uma série de iniciativas dentro de casa de excelência operacional, mais canais de tecnologia para o suporte mais rápido e efetivo, um nível adequado de Customer Success e as soluções adequadas de produto e serviço para atender diferentes maturidades. A gente lida com clientes de maturidades totalmente diferentes e segmentos diferentes também. E uma melhor integração com o nosso programa de parceiros. Vou falar um pouco mais sobre isso aqui, mas a gente tem hoje cada vez mais dados mostrando que tem uma grande leva de clientes que trabalham com os nossos parceiros, que tem, na média, mais sucesso do que os clientes que estão sozinhos. Então a gente quer, e essas foram estruturas sempre separadas na RD, a gente quer cada vez mais trazer isso, desde o processo da venda, para já fazer esse match lá no início, mas principalmente dali para frente, porque a gente sabe que está tendo um efeito muito positivo no sucesso do cliente final em crescimento e receita e tudo mais. E aí, por fim, é uma iniciativa que a gente vai começar aqui agora. A gente tem uma reunião quinta-feira para inaugurar essa iniciativa. A gente vai lançar um Customer Advisory Board, que é um grupo selecionado de clientes estratégicos que vai nos ajudar a trabalhar aspectos de produto, estratégia da empresa sobre a visão do cliente. A gente fazer isso de uma forma muito informal, agora vai ter esse processo de uma forma um pouco mais sistematizada. A primeira frase lá está no nosso Culture Code. Nós somos Customer First, mas do ponto de vista de estratégia, a gente quer clientes para o resto da vida. E eu acho que é algo que a gente tem que começar a investir agora para melhorar muito, para daqui a 5 anos contar uma história diferente. A gente já investiu muito em Customer Success, mas a gente tem que investir cada vez mais para garantir que qualquer cliente, mesmo que comece muito pequeno com a RD, ele continue com a gente, continue feliz, continue expandindo, principalmente continue crescendo e entregando sucesso para ele. Aí vem o ecossistema de parceiros. Foi um trabalho que eu liderei pessoalmente ao longo do primeiro semestre. Depois, mais para o final do semestre, eu consegui fazer a 4 mãos com a pessoa que a gente contratou para liderar a área, a Juliana Tubino, não sei se ela está por aí. Ela é a nossa VP de Partners agora na RD, e ela está com a bucha de implementar esse negócio. A gente criou um modelo novo de programa e comunicou isso para os parceiros num evento específico lá em São Paulo para isso. Esse modelo ele tem benefícios mais claros e diferenciados ao longo dos diferentes tiers, em todas essas categorias aí, mas tem alguns requisitos também muito mais fortes.
E o principal requisito, a principal mudança de requisito que a gente trouxe aqui, que está associado ao ponto anterior, eu não quero um parceiro que só venda. Eu não quero investir recursos num parceiro que só venda. Eu quero investir recursos num parceiro que venda e traga sucesso para os clientes que eles atendem. Que tenha um nível de performance ainda melhor do que o que tem na operação dentro de casa. Então a gente tem cases, e eu trouxe 2 cases aqui, um rápido aqui da Conexorama e o outro da agência Surf, que são cases que estão expostos agora no prêmio de parceiros que a gente vai ter no final do dia lá na agenda do evento. São cases concretos de trabalho onde o cliente já era cliente da RD, a agência veio, entrou e fez um trabalho ainda melhor com esse cara. Então a gente tem que estar querendo criar cada vez mais isso e, como eu disse antes, criar cada vez mais sinergia entre o nosso programa de parceiros, nosso canal, com o time de venda direta e atendimento direto. Para quem não conhece ainda, quem é cliente ou quer ser um cliente, a gente tem um marketplace desses parceiros ali, entra ali, tá um pouquinho reformulado para esse anúncio aqui hoje, marketplace.rdstation.com. E para os parceiros eu vou dar um pequenininho teaser de algo que vocês sempre pediram, mas a gente está lançando oficialmente hoje. Quem quiser saber mais detalhes, vai nas tracks do RD Station ou vá na track específica de parceiros na sexta-feira, que vai ser lá na CAT. A gente está lançando o dashboard para os parceiros para poder gerenciar contas de todos os clientes. Parceiros, gostaram? Está aí o nosso time de parceiro. 11 milhões e 14 mil reais de investimento no ano que vem só no programa de parceria. Principalmente em educação e formação de parceiros para atender melhor os nossos clientes. Bom, estamos chegando no final. A gente falou de parceiro de serviço, mas quase sem querer, para mim, caiu essa ficha no ano passado aqui, quando a gente foi lá na feira de negócios, e metade dos parceiros da RD, dos sponsors, dos patrocinadores da RD, eram empresas de software. E aí a gente começou a entender um pouco melhor isso, estudar um pouco melhor o que significava isso, e começou a ver que tinha uma série de empresas que estavam, por demanda dos clientes deles, muitas vezes, ou por vontade de explorar um pouco melhor essa comunidade que a gente está criando, começaram a integrar aplicativos com nossa solução de marketing. E do nosso lado, isso sempre foi um processo mega mal organizado, mega mal estruturado. Tecnicamente falando, a gente nunca investiu o necessário para isso. Então ele foi um processo que ele foi acontecendo organicamente. Mas a gente decidiu pelo menos parar para estudar como que nós poderíamos talvez tirar a vantagem dessa coisa orgânica que estava acontecendo. E aí ele trouxe um conflito que lá no começo da RD a gente tinha debatido muito, aquela história de vamos fazer uma plataforma integrada ou vamos fazer vários softwares. E aí trouxe esse medo também de trazer essa complexidade de novo. Quem já viu esse gráfico aqui do Chief Martech? Isso aqui tudo são 3.000 soluções de marketing que estão aqui dentro. Talvez vocês não estão vendo aqui, mas é uma mega complexidade que a gente tem no nosso ecossistema. E a grande vantagem que a gente tem de ter uma plataforma integrada é conseguir colocar isso de uma forma coesa num lugar só, onde você não precisa fazer e ficar perdido na complexidade de todas essas soluções. Então a gente ficou debatendo muito isso e viu que era um risco muito grande abraçar essa questão da integração, mas tinha uma forma de fazer, tinha uma forma de ter o melhor dos dois mundos. E para isso a gente tinha 2 desafios grandes. Um é fazer com que essa experiência de integração fosse o mais suave e intuitivo possível para o cliente e para o parceiro. Então, quando ele estivesse integrando um software com o RD, ou ele não ia mexer em nada no workflow dele, então o cara usa um sistema de suporte, está usando o RD Station lá, ele vai continuar usando a mesma coisa, ele não precisa usar suporte dentro do RD Station, a gente não fez isso para aquilo. Ou então eu trago para dentro do RD Station algo que faça sentido de trazer para ali. Por exemplo, se eu tenho uma solução de enriquecimento de leads, e eu consigo trazer para dentro do RD Station coisas como, por exemplo, esse cara, qual é o perfil demográfico dele, quantos funcionários ele tem, quanto faturamento, que muitas vezes ele não pede isso nas landing pages, mas é uma informação importante para ele ali dentro. Então a gente pensou muito sobre isso, trabalhou o ano inteiro dentro desse conceito, trouxe alguns parceiros para serem
cobaias, trouxe alguns clientes para serem cobaias desse processo e começamos a fazer casos de uso bacanas de integração que usavam a plataforma do RD Station e deixavam os clientes botar mais pecinhas de Lego aqui dentro, começar a colar aqui do lado. Então a gente está trabalhando hoje com o que vocês conhecem já aqui do RD Station Marketing, que é a plataforma de marketing que ajuda a atrair tráfego, gerar lead, gerar vendas, otimizar o processo. Mas agora a gente também tem aqui do lado, de uma forma muito mais organizada e pensada, a RD Station App Store. appstore.rdstation.com. Essa é uma loja de aplicativos, esse é o conceito que a gente quer trazer mesmo, e quer se forçar dentro de casa a transformar essa experiência cada vez mais simples, onde você vai lá, com poucos cliques, instala um aplicativo e tem uma solução integrada com o RD, seja uma solução que você já usa ou uma solução que vai potencializar um uso que já tem dentro da plataforma. Está aqui a carinha da homepage ali, a gente tem soluções de diferentes categorias, e-commerce, CRM, enriquecimento de leads, outras soluções de venda, pagamentos. Cada uma dessas soluções tem uma página que explica o caso de uso, e também tem instruções para instalação. Mas a gente pegou aquelas cobaias, e eu quero agradecer antecipadamente cada um deles ali, para dar um depoimento para a gente de como foi esse trabalho nos primeiros meses com essas integrações que a gente trabalhou a 6 mãos aí, cliente, parceiro e RD. Basicamente, o problema que a gente enfrentava era como saber a origem dos leads dos nossos prospects. Então, eu consigo essas informações sem questioná-lo, eu consigo esse grau de surpresa e essa melhora na experiência de compra. Isso é muito importante hoje, principalmente em vendas B2B. Com certeza, a expectativa foi atendida porque a gente conseguiu enriquecer 52% da base e saber que 31% dela usa o RD Station. A nossa taxa de conversão da reunião comercial em vendas era muito fraca. A partir de outubro de 2016, as nossas taxas aumentaram. Hoje as nossas taxas de conversão são superiores a 30%, 35% da reunião comercial em venda, em cliente. Né? Antes eu tinha 2 etapas muito claras, né? Uma delas eu tinha que passar pela validação da Safety Mail e depois eu carregava, né, os meus leads todos na RD. E antes eu demandava a minha equipe inteira, então eu tinha 4, 5 pessoas para conseguir colocar uma campanha no ar e hoje eu consigo centralizar em uma única pessoa. Então tem clientes de fato elogiando essa forma como a gente está interagindo. Essa forma mais clara, mais transparente e muito mais próximas a eles, né? Os nossos processos ainda estavam muito manuais. Mas o que a gente percebeu é que essa integração fez com que a gente reduzisse o nosso tempo, né? Perdendo tempo com coisas que não seriam necessárias e que a gente pudesse ter um controle maior de tudo o que estava gerando em torno do Congresso. Super obrigado aí então de novo para os clientes e para os parceiros que gravaram isso. A gente só consegue fazer isso de uma forma bem feita, com um trabalho de integração muito bem feito, mas a RD não está querendo ir só para o lado da integração técnica. A gente tem lá um portal de developers, então quem é developer, quem é do lado técnico, quer saber um pouco mais sobre como fazer essas integrações, tanto nesse portal quanto o nosso time de produto está pronto para ajudar. Mas a gente quer pegar esses parceiros, esse outro grupo de parceiros, que não é um parceiro de serviço de marketing digital, é um parceiro de tecnologia que vai integrar a sua solução e vai ajudar os clientes a turbinarem o RD Station. A gente quer entregar uma experiência diferenciada para eles também. E esse trabalho de integração, ele envolve muita integração comercial também. Então, uma das coisas que nós estamos querendo oferecer para os parceiros é esse trabalho de construir casos de uso matadores com os clientes, ajudar a montar máquinas de marketing, vendas, gestão, etc. A RD recebe muita visita de gente que quer saber como a gente faz cada uma dessas coisas. A gente vai fazer isso de uma forma estruturada com esses parceiros. Ajudar em estratégia de go-to-market para a nossa base. Isso, obviamente, dependendo do grau da parceria, da profundidade. E, eventualmente, até ajudando a vender. Porque se identificarmos que certas soluções estão integradas com a RD Station, estão aumentando a entrega de sucesso, estão aumentando a retenção, por que não a gente não pode ajudar e fazer esse trabalho também? Aproveitar da nossa estrutura comercial e da estrutura comercial dos nossos parceiros.
Então, isso que a gente está querendo com essa camada de integrações. Tem um outro link aqui para quem deseja tornar parceiro da RD, saber um pouco mais do lado de negócio. E para fechar essa parte de plataforma, a última camada aqui é essa camada que nós estamos chamando de Customer Data and Intelligence. E qual que é o problema que a gente tem aqui? Quando a gente começa a integrar aplicativos, ou mesmo sem integração, como é o problema da RD hoje lá dentro de casa, a gente tem a seguinte situação ali. Quem vive isso aqui no dia a dia? Quando você tem um cara no RD Station, depois o mesmo cliente está no Zendesk, ou o mesmo cliente está no CRM, e você não sabe que é a mesma pessoa. Você está conversando com aquela pessoa, está dando suporte para ela, não sabe o histórico dela no marketing, não sabe a história que ela teve em vendas, muitas vezes não sabe que aquela pessoa interagiu em social media há pouco tempo atrás. Então, a gente, com esse trabalho de infraestrutura que não aparece para ninguém, a gente quer resolver esse problema, que é juntar essas informações que a gente vai coletando nos diferentes pontos de contato com o cliente e entregar isso de uma forma que seja equilibrada, que seja higienizada, para que cada vez mais a gente tenha dados limpos para poder não só oferecer opções de segmentações avançadas, automações avançadas, mas principalmente oferecer cada vez mais inteligência também. Você saber, por exemplo, qual canal de aquisição que tem maior propensão a cancelamento, se tem alguma correlação, o cara que pede suporte com um ticket médio, enfim, esse tipo de pergunta que é muito difícil responder dentro de casa sem as diferentes integrações entre essas plataformas. Então, essa é a plataforma do RD Station agora. A gente está oficialmente transformando a RD Station como nome na plataforma. O software de marketing que vocês conhecem, ele chama RD Station Marketing. A gente tem agora a RD Station App Store. E tem essas duas camadas que são importantes para nós, para a organização interna, mas não aparecem para ninguém. São essas camadas de integração e de Customer Data. Essa plataforma convive com esse ecossistema que tem dois elementos importantes ainda. O elemento de talentos é o pilar que sustenta isso tudo. Então, a gente quer continuar investindo não só para continuar sendo um great place to work, mas para ser o melhor lugar para se trabalhar no Brasil. Porque se a gente entender que os talentos que nós estamos desenvolvendo estão conseguindo fazer um trabalho cada vez melhor daqui para cima, vai ser um trabalho que vai impactar cada um de vocês, vai entregar cada vez mais sucesso. Esse é o time da RD, foto tirada hoje aqui. Queria pedir uma salva de palmas por todo o trabalho que eles estão fazendo aqui hoje. E lembrar que a gente está todo mundo de propósito de rosa. Então, se vocês precisarem de qualquer coisa, pode adicionar qualquer uma das pessoas aqui. E esse ano de 2018, nós vamos investir mais de 5 milhões de reais só em desenvolvimento dessas pessoas. Treinamento, programa de liderança, o nosso escritório no Vale que a gente tem para benchmarking lá. Então, tudo isso para fazer um time cada vez melhor, mais talentoso, para entregar cada vez mais sucesso para todo mundo. E, por fim, tudo isso numa perspectiva global, cada vez mais a RD. Eu anunciei no ano passado que a gente estava começando um processo de expansão internacional, e esse processo foi acelerado esse ano, não só pela ótica de novos mercados, mas também pela ótica de transformar a RD cada vez mais em uma empresa globalizada, trazendo talentos de outros lugares, parceiros de outras localidades para ajudar também, parceiro de serviço, parceiro de integração. E hoje a gente já está com operações formadas já em São Paulo, além daqui de Floripa, São Paulo, Cidade do México e Bogotá, na Colômbia, além de São Francisco. E no pipeline para trabalhar aí Portugal, Espanha e Argentina nos próximos... Voltou uma a mais ainda. Nos próximos meses. Opa. Eu me perdi aqui. Vamos lá. Bom, e tudo isso, essa é a nossa plataforma, esse é o nosso ecossistema. Tem um videozinho rápido aqui para a gente caminhar para o fechamento.
Pessoal, eu não estou aqui para vender nada hoje, não tem upsell, não tem nada. O que eu queria fazer era compartilhar essa visão que a gente tem de RD e convidar vocês para participar dessa visão, convidar vocês a investir nessa relação e cada vez mais crescer junto com o RD. O growth que está ali no slide anterior, ele não é sem querer. A gente quer garantir que isso esteja o tempo inteiro na nossa cabeça aqui, que a gente está fazendo tudo isso para ajudar as empresas a crescerem cada vez mais, crescerem de forma sustentável, crescerem de forma saudável, crescerem de forma previsível. E tudo que a gente falou aqui no evento, tudo que vocês vão aprender aqui ao longo desses 3 dias, só vai ter resultado se levar para a prática. Eu vou puxar lá no começo da palestra, naquela parte do papel da inspiração, do papel de levar isso para o dia a dia, de ter resiliência, de acreditar e de entender que é uma história que é contada com muitas barreiras, muitas dificuldades. A gente teve muita dificuldade dentro da RD, a gente teve muitos não de investidores, inclusive investidores que são investidores nossos. A gente teve não de gente que queria contratar e não conseguiu, de gente que queria manter dentro do time e não conseguiu. A gente teve não de parceiro, de cliente, de todo mundo. Mas persistiu e é uma pegada que eu trouxe um pouquinho da minha experiência pessoal, mas a gente conseguiu transpor isso para o time. A RD operou dessa forma e começou cada vez mais internalizar esse mantra ali, que é aquele mantra que é o lema da conferência, que está no crachá de vocês aqui, que é o Be So Good I Can Ignore. Aquela frase é uma frase do Steve Martin, um comediante, que fala na parte finalzinha do vídeo que a gente mostrou antes da palestra, que ele fala que todo mundo pergunta para ele como que se faz para ter sucesso na carreira. No caso dele de comediante, mas isso, ele dá o conselho de uma forma geral. E ele sempre fala que os caras querem o hack, os caras querem o atalho, eles querem o caminho curto. A única forma de ter sucesso na comédia ou em qualquer outro lugar é ser consistentemente bom. Tentar ser consistentemente bom até o ponto que as pessoas param de te ignorar. O RD Summit, como evento, eu espero que ele sirva de inspiração para vocês. Eu trouxe essa frase do Derek Sivers, que eu acho muito legal, que ele fala assim: vocês não estão... Informação vocês já têm bastante. Se todo mundo precisasse só de mais informação, todo mundo seria bilionário e teria abdômen trincado. Vocês vão ter muita informação, vocês vão ter muito conhecimento, mas o que vai fazer diferença é o que vocês vão voltar para casa, vão aplicar e o que vocês vão persistir daqui para lá. A gente está aqui para ajudar, a RD quer continuar crescendo, a RD quer que vocês cresçam, a RD precisa que vocês cresçam para continuar crescendo, e para suas empresas crescerem, vocês como profissionais têm que crescer também. Eu tenho que crescer como profissional para continuar desenvolvendo, e vocês como profissionais têm que crescer também. Então aproveitem muito o evento, levem para casa de novo esse espírito de Be So Good I Can Ignore. Muito obrigado. Valeu, pessoal.